Gente, eu já vou contar pra vocês um pouquinho de como foi o primeiro tratamento logo que eu descobri o lúpus. E a ideia é assim, mostrar pra quem tem lúpus ou alguma outra doença que precisa de algum tratamento invasivo, né, que vai mexer bastante com a vida, ver que tem solução, que é um período difícil, mas ele vai passar. Tudo vai ficar bem no final. Acho que a gente tem que acreditar sempre nisso, né? Se cercar de pessoas que façam a gente acreditar nisso, sejam os profissionais como a nossa família, os nossos amigos, que isso é bem importante. E um alerta também para quem está com a saúde ainda em dia, tudo legal, que a prevenção realmente é o melhor caminho, né? Ter o remédio e sarar é bom, mas não ficar doente é muito melhor. Então, vou contar um pouquinho para vocês agora. A minha primeira manifestação do lúpus foi no ano de 2000. Eu tinha 19 anos na época. E a doença era muito nova nesse período, fazia mais ou menos uns 20 anos que eles tinham classificado o lúpus como lúpus, então ninguém sabia direito, todo mundo tinha muito medo dessa doença. O tratamento era feito basicamente com cortisona e algum outro remédio combinado, isso dependia bastante dos sintomas de cada um. O meu foi praticamente cortisona e o Plaquenol. Ambos os remédios são para controlar a atividade do sistema imunológico, ou seja, o sistema imunológico começa a atacar o meu próprio corpo, então esses remédios vêm e fazem o sistema imunológico ficar bem controladinho, ou seja, deixar ele bem fraquinho, como se eu tivesse a imunidade de um bebê, praticamente zero de imunidade. Assim ele para de atacar o próprio corpo, o tecido, o órgão que ele está atacando. Nessa hora que a gente vê a importância da utilidade do remédio quando ele é usado na hora certa, do jeito certo, né? Dessas terapias, enfim. Porque nesse momento que eu descobri o lúpus, a gente não sabia o quão agressiva essa doença ia ser no meu caso. Então o remédio foi fundamental naquele momento. Porque tinha gente que desenvolvia só uma febre, uma artrite reumatoide, ou tinha lúpus na pele. E tinha gente que demorava muito para descobrir e acabava falecendo, infelizmente, porque na época não se sabia muito. Hoje em dia eu acredito que mudou bastante, né? Que está tudo bem mais evoluído, descobre-se muito mais rápido, então as chances das pessoas são muito maiores. Mas é bem importante saber que ele pode agir totalmente diferente um indivíduo para o outro. Isso é bem importante dizer aqui. Agora é aquela coisa, né, que todo mundo sabe, ao mesmo tempo que os remédios eles salvam vidas, eles também têm vários efeitos colaterais, né, às vezes você está tratando uma doença arruma outra, então é aquela coisa, a gente usar realmente quando precisa e não indiscriminadamente, como tem acontecido hoje em dia, né, muita gente se automedicando, ou remédios fortíssimos usados para coisas que eram... Bastava a gente mudar os nossos hábitos de vida, né? Um pouco da alimentação, fazer uma atividade física, já melhoraria, e aí remédio. Então também eu acho que não é usar indiscriminadamente, usar com um objetivo certo, né? De se tratar. Eu lembrei agora do meu pato, ele fala uma coisa muito engraçada, né? Que ele fala nas aulas dele para os alunos. Gente, homeopatia não funciona em morto, tá? Então, assim, vamos tratar e os sintomas, tá tudo bem agora, a pessoa ficou legal, ficou. Então, vamos atrás das causas, vamos utilizar, né, uma mudança de hábito de vida, homeopatia, enfim, o que for preciso para curar a causa da doença. No meu caso, os efeitos colaterais que eu tive logo de cara, assim, com essa medicação, com relação à cortisona, que tem muitos efeitos colaterais, né? Principalmente a bochecha muito gorda, não é inchada, porque não é retenção de líquido, tá, gente? Tem um pouco também de retenção de líquido, mas é acúmulo de gordura mesmo, nessa região do rosto, bochecha e na área da circunferência abdominal, ali embaixo do umbigo. A penugem pelo corpo, aumenta o pelo, né? Então aquela penugem aqui do lado do rosto, braço, bem mais peludo. E essa questão da cortisona é assim, é tanto a dosagem, mas o que mais influencia é o tempo prolongado que você toma ela. Quanto mais você toma, mais acumula e mais tempo leva para você voltar ao normal. Às vezes alguém que inicia com uma dosagem alta, mas já consegue diminuir rápido, que não era o meu caso, tive que diminuir bem devagar, não tem tanto efeito colateral quanto eu tive.
E o outro remédio, que era o Plaquenol, de cara ele cortou meu apetite, eu não conseguia comer carne. E eu já pesava assim 49, eu caí para 46, então fiquei bem magrinha. A gente teve que ajustar a dose, diminuir um pouquinho a dose do Plaquenol e o meu apetite voltou, comecei a comer, eu recuperei o peso, mas no comecinho foi bem engraçado, porque as bochechas inchando e o resto do corpo magrinho, já era magra, fiquei mais magra ainda. Eu comecei tomando 40 miligramas de corticoide e logo meus exames se normalizaram, né? Os marcadores ali que a gente faz através de exame de sangue, de urina, já foram se normalizando. Só que a febre não baixava. Eu tomava a cortisona, ela ia embora. Quando o efeito da cortisona ia acabando durante o dia, a febre voltava. Aí o que a médica resolveu fazer? Vamos aumentar um pouquinho a dose e dividir durante o dia para não ter a chance da febre voltar. Então a gente passou de 40 para 60 miligramas, eu tomava 20 miligramas no café, 20 no almoço e 20 no jantar. Essa dosagem de 60 miligramas era o máximo que era permitido tomar através do comprimido, via oral, por dia. Se eu tivesse que aumentar essa dosagem, aí tem que ir para o hospital, fazer um procedimento que chama pulsoterapia, que é você tomar uma dosagem bem alta, daí bem mais alta que essa, de uma vez só de corticoide. Mas ainda bem que não foi preciso, a febre foi controlada com aqueles 60, dessa forma que eu tomei, e eu nunca precisei fazer pulsoterapia, graças a Deus. Tudo ficou bem controlado já desse jeito com essa medicação. Mas, claro, né, tomando uma quantidade dessa diariamente, tendo que diminuir bem devagarzinho a dose, era coisa assim, de a cada 10 dias baixava 5 ou 10, às vezes miligramas, aí esperava mais 15 dias, baixava mais 10, então eu demorei mais de um ano para tirar todo o corticoide da minha vida. E isso assim, a gente sabe que os médicos sempre tiram o mais rápido que pode, né? Porque a cortisona, ela dá aquela detonada no nosso sistema imunológico, né? Ela bagunça todo o organismo por dentro. Para eu lembrar de tudo isso, claro que eu fiz uma ordem cronológica aqui com fotos, né? E até para ilustrar também para vocês terem uma ideia real do que foi. Aqui o aniversário desse ano que eu fiquei doente foi em fevereiro e a doença começou em outubro. Aqui também uns meses antes com a minha chefe, um pouquinho antes de descobrir o lúpus. Aqui eu já tava com uma conjuntivite que não sarava de jeito nenhum. Toda a minha galera pegou conjuntivite e eu não. Aí quando todo mundo sarou, eu peguei e não conseguia sarar de jeito nenhum. Eu acho que já era o sistema imunológico meio doidão. Não conseguia dar conta da conjuntivite. Aqui bem no comecinho do tratamento, como eu falei pra vocês, a bochecha começando a aparecer e eu começando a emagrecer por conta do Plaquenol. Aqui no Natal, então foi coisa de um mês e meio depois, já bem bochechudinha. Réveillon, dá pra ver bem aqui que eu tava muito magrinha, muito. Aqui em cima dos ombros era um inchado assim, uma coisa, não sei, fica estranho, gente, fica esquisito. No dia do meu aniversário, era que deu meia-noite, a minha mãe tirou a foto, meu pai tava segurando o bolo e a Má tá ali do lado, tava dormindo em pé, tadinha. Essas lesões aqui no meu braço não são do lúpus, tá? Eu não tive lúpus de pele nessa época. A cortisona deixa o sistema imunológico tão fraquinho que eu tive um herpes zoster, que é a coisa do cobreiro de antigamente, né? Então fica parecendo uma queimadura. Depois eu vou fazer um post pra vocês pra falar sobre isso. Aí eu só usava esses casacos pra esconder essas lesões do braço e nas costas também ficaram bem feias. O cabelo já começou a cair. Aqui comemorando o aniversário na pizzaria com os meus familiares e alguns amigos. Essa foto a Rê que tá comigo, a minha prima. Aqui foi o ápice, tá, gente? Se vocês repararem, parece que eu engordei uns 100 quilos aproximadamente pelo meu rosto, mas não. Eu engordei, eu pesava 49 e eu cheguei a 52, foi o máximo que eu cheguei. Então, assim, não é... O corpo tava praticamente o mesmo, é realmente acúmulo só nessas regiões do rosto e o abdômen também fica bem prejudicado. Festa fantasia da minha prima Gabi.
Aqui foi as últimas fotos, porque eu não aguentava mais, falava, pelo amor de Deus, ainda bem que eu guardei esses registros. Agora, na hora a gente não quer tirar, mas depois, ó. E aqui, exatamente um ano depois que eu fui diagnosticada, outubro do outro ano. Vocês vão achar, já tá normal, mas ainda não, tá? Ainda o meu rosto tava inchado, o meu cabelo aqui tava começando a crescer. Eu tenho a impressão que mais da metade do cabelo, é porque eu sempre fui muito cabeluda. Então, meio que não é que não fez falta, mas as pessoas não notavam. Mas também quando começou a crescer, e isso merece outro vídeo, tá? Aqui exatamente um ano e 4 meses depois, quando eu considero que o meu rosto voltou praticamente ao normal, aqui eu já não estava mais tomando cortisona nenhuma, estava controlando só com o Plaquenol. Então o rosto e o corpo já estavam normais, digamos assim, mas os cabelos não, né? Bom, então esse foi um trechinho do que aconteceu comigo no primeiro ano de tratamento para o lúpus. Eu me peguei só a parte física, né? Acho que vocês perceberam, porque se eu for falar da psicológica, um filme, de repente, algum cineasta, né, quer promover, ou daria um livro. Então eu acho que essa parte vocês vão percebendo aos poucos, em cada post que eu vou fazendo, eu sempre acabo comentando uma coisa ou outra do que rolou na parte emocional, que é bem mais complexo, né, claro. Mas eu posso resumir para vocês. Foi um misto de frustração, revolta, né? Por que isso está acontecendo comigo aos 19 anos? Medo de não saber o que ia acontecer, de não saber se aquelas marcas iam sair do meu corpo, se meu corpo ia voltar ao normal, se eu ia conseguir voltar para a faculdade. E ao mesmo tempo muita fé, muita fé, muita esperança de que tudo ia dar certo. Eu li uns 3 livros do Dalai Lama, eu comecei a meditar, eu rezava. Enfim, foi muita coisa boa também, não vou mentir. Eu me transformei em outra pessoa da noite pro dia, comecei a dar valor às pequenas coisas. Então era tudo isso junto e misturado. Uma hora tava rindo, uma hora tava chorando. E assim foi, passou rapidinho, um ano essa primeira fase. Depois eu conto mais, tá bom?